lá. Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura simplesmente fundamental para a igreja, Santo André. Ele não foi só o primeiro apóstolo a seguir Cristo, não. O chamado dele ecoou de um jeito tão forte que, séculos depois, continua a ser a ponte que une irmãos e até mesmo igrejas. Bom, o nosso roteiro aqui é bem claro. A gente vai seguir essa jornada para entender não só a história de Santo André, mas principalmente por que a vida dele continua sendo um modelo de fé tão poderoso e tão atual para todos nós. Então, vamos começar pelo começo, claro, o chamado. Vamos explorar a identidade única de André e entender o mundo cheio de desafios que ele, o primeiro a ser chamado, teve a missão de transformar. Olha que interessante esse título que ele recebeu, protóclito. Em grego significa o primeiro chamado. E, gente, isso não é só um detalhe histórico, não. Essa é a chave que define toda a vocação e a missão dele, ser aquele que abre o caminho para os outros. A missão de André não foi nada fácil. Pensa só no cenário, um mundo totalmente hostil. Ele enfrentou não só a brutalidade da perseguição do Império Romano, mas também algo talvez até mais sutil e perigoso, o veneno da heresia gnóstica, que tentava distorcer a fé pela raiz. E essa tabela aqui é fundamental para a gente entender a luta daquela época. De um lado, o André autêntico, da Bíblia e da tradição da igreja. Do outro, uma versão falsificada, usada pelos hereges para espalhar suas ideias, como a de que o matrimônio era algo ruim. Fica claro como o magistério sempre defendeu a verdade. Agora a gente vai acompanhar a trajetória de vida dele. Uma verdadeira peregrinação que começa com uma busca, passa por um encontro que muda tudo e termina com um testemunho selado com o próprio sangue. Essa linha do tempo mostra bem o caminho completo de uma vida entregue. André não era um personagem passivo. Ele era um buscador da verdade, sabe? Já era discípulo de São João Batista, esperando ansiosamente pelo Messias. E essa busca culminou no encontro com Cristo e, no fim, no sacrifício do martírio. E o que Jesus diz a ele? Apenas 2 palavras: vinde ver. Isso é fantástico. Não é um convite para uma aula teórica, né? É um chamado para uma experiência pessoal, para entrar na intimidade de Cristo, para ver o mundo com os olhos dele. E qual é a resposta de André a esse encontro? Imediata. Encontramos o Messias. Ele corre para contar para o irmão. A fé que ele recebe é tão grande que simplesmente não cabe nele, ela transborda e se torna, na mesma hora, missão. Certo. Mas de onde vinha toda essa força, todo esse zelo de André? Agora a gente vai mergulhar um pouco na vida interior dele para descobrir o segredo da sua santidade. As virtudes dele não eram coisas abstratas, elas eram respostas concretas ao chamado de Deus. A fé imediata que ele teve em Jesus logo transbordou numa caridade apostólica, num desejo de evangelizar. A esperança na ressurreição deu a ele uma coragem heróica diante da morte. E a fortaleza, que está no próprio significado do nome dele, corajoso, foi a coroa de uma vida de entrega total. E aqui a gente chega num ponto-chave, no carisma especial de André, o de ser o introdutor. Pensa nele como uma ponte. Ele é aquele que abre a porta para que os outros encontrem Jesus. Primeiro, ele leva o próprio irmão, Pedro. Depois, ele apresenta os poucos pães e peixes que se multiplicam. E, por fim, ele introduz os gentios, os gregos que queriam ver Jesus. Ele sempre conecta as pessoas a Cristo. E o ponto mais alto da santidade dele está aqui, nessas palavras diante do martírio. Ele olha para a cruz, que era um instrumento de tortura, e não vê horror. Ele vê um altar glorioso, o lugar da sua união definitiva com Cristo. É uma visão profundíssima do sofrimento que redime, que transforma a morte em vitória. Ok, a gente viu a vida dele, mas e depois? Qual foi o impacto de tudo isso? Vamos ver agora como a fidelidade de um único homem teve um efeito que mudou o mundo e que ecoa até os dias de hoje. Pensem na dimensão disso aqui. O legado mais profundo de André é nada menos que a fundação da Sé Apostólica, que se tornaria o Patriarcado de Constantinopla, um ato de fé que lançou as bases para o coração de toda a cristandade oriental. E essa irmandade de sangue entre Pedro e André se torna o fundamento para uma ideia teológica linda e poderosa, a de igrejas irmãs. Esse é um conceito-chave para a gente entender todo o esforço pelo diálogo ecumênico, pela unidade dos cristãos. A lógica aqui é de uma simplicidade genial. Olha só. Primeiro, Pedro e André são irmãos. Segundo, Pedro funda a igreja de Roma. Terceiro, André funda a igreja de Constantinopla. Conclusão?
Roma e Constantinopla são igrejas irmãs. O laço de família se eleva e vira um princípio para toda igreja. É lindo isso. Tá bom, mas e para nós hoje em dia? Por que o santo de 2000 anos atrás é tão importante? Vamos ver como a vida de Santo André é um verdadeiro remédio para os desafios da nossa alma moderna. Se a gente pudesse resumir tudo em uma única pílula de sabedoria, seria esta aqui. O encontro autêntico com Cristo exige uma evangelização imediata e cheia de alegria. A fé não é uma coisa privada, para a gente guardar num cofre. É um tesouro que precisa ser compartilhado, e sem demora. E este quadro mostra o contraste de forma perfeita. De um lado, os males do nosso tempo, aquela fé meio morna, individualista e o escândalo da divisão entre os cristãos. Do outro lado, o remédio de Santo André, uma fé que age, que se torna apostolado na hora e uma visão de igreja como fraternidade, que aponta o caminho da unidade. E não pensem que isso é só teoria. O magistério da igreja aplica esse legado ativamente hoje. Quando os papas falam do abraço de Pedro e André, não é só uma metáfora bonita. É o caminho concreto para buscar a plena comunhão, fazendo de Santo André o grande padroeiro e intercessor do diálogo pela unidade. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Uma pergunta que é um verdadeiro exame de consciência para cada um de nós. Como é que eu posso ser um André na minha vida hoje? Quem é o meu irmão, a minha irmã, a pessoa que Cristo está me chamando para levar ao encontro dele?